Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Estamos indo agora para a nossa quinta aula das nossas lições bíblicas dominicais, que nesse primeiro trimestre de 2024, vai estar falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos indo para a nossa quinta aula e o título da nossa lição de hoje está aqui falando sobre a missão da Igreja de Cristo. Texto áureo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos, capítulo 2, verso 42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim, a Igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 16, verso 14 até o 20, e também Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Atos 2. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O objetivo da nossa lição: primeiro, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Segundo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua, como atos contínuos. Terceiro, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Vamos para a nossa introdução. Nessa lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28, 18. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão nesse mundo. A palavra-chave da nossa lição vai falar sobre a grande comissão. Nós falamos nas lições anteriores sobre a grande comissão, essa grande comissão de Jesus Cristo, que comissionou a igreja num propósito de pregar o evangelho a toda criatura, de sair em missões pela Judeia, Samaria e até os confins da terra, pregando este evangelho do reino. E esta grande comissão, nas lições passadas, falamos muito e batemos muito nessa tecla sobre
o grande comissionamento dado por Cristo à igreja do tempo passado, como também da igreja do tempo presente. Nós vemos aqui na lição do professor, onde nós observamos 5 pontos que o comentarista coloca como subsídios, né, com auxílio dos professores para os alunos, e vemos aqui que a igreja cristã tem a solene obrigação de fazer o seguinte: primeiro, apresentar Cristo de forma viva, clara, eficaz, persuasiva ao mundo. Segundo, guiar os povos a uma relação de fé com Jesus Cristo, a fim de que possam experimentar o perdão dos seus pecados. Terceiro, separar e congregar os crentes através da realização do batismo, estabelecendo-os em igrejas atuantes. Quarto, firmar os cristãos na doutrina, nos princípios e nas práticas da vida, né? Amizade e serviço cristão. E quinto, treiná-lo a viver no Espírito Santo. Então, esses 5 pontos, os subsídios que foram colocados aqui, fala desta grande comissão, quer dizer, está incluído nesta grande comissão da igreja aqui na Terra. E então nós vamos estudar esses pontos aqui na nossa lição de hoje. Primeiro tópico: pregação e instrução. Primeiro, proclamando as boas novas, a igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16, 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho, Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego charisó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, Mateus 3:1, e Jesus Cristo quando começou a pregar, Mateus 4:17. Então vemos aqui que a palavra, o verbo charisó, significa pregar, proclamar. Esse primeiro ponto vem falar da proclamação das boas novas. Assim como João Batista começou pregando, preparando o caminho do Senhor lá no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus continua depois no capítulo 4, verso 17, falando as mesmas frases de João Batista, proclamando as mesmas palavras e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Após ressuscitado, Jesus chama os discípulos e comissiona eles a pregar o Evangelho. Ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus, antes da sua morte, já tinha proclamado e já tinha falado com Pedro a respeito da edificação dessa igreja. E lá em Mateus 16, 18, Jesus vai dizer: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra essa igreja. Ali, logo de cara, Jesus vai dizendo para os discípulos e para Pedro como que edificaria essa igreja, firmada na rocha. E logo depois, em Atos dos Apóstolos, após a ascensão de Cristo aos céus, o Espírito Santo desce confirmando, né, esta palavra de Jesus, inaugurando a igreja naqueles dias, onde todos saem pregando, anunciando o Evangelho com línguas repartidas. Foi o primeiro sinal da atuação do Espírito na igreja, onde os comissionou para sair de onde eles estavam e profetizar para os povos que estavam nas festividades em Jerusalém. É tanto que aparece pessoas olhando e dizendo: quem são esses? Judeus que falam em nossas próprias línguas? Que falam em nosso próprio idioma? Como foi que, sendo judeus, eles agora falam em nossa própria língua?
Então, a proclamação do Evangelho, após a descida do Espírito Santo, ali foi demonstrada a grande comissão da igreja de sair do lugar onde está e pregar o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo foi capacitando eles a falar em outros idiomas, profetizando para aquelas pessoas que estavam ali. E naquele momento do Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, e logo quando eles são batizados, o Espírito Santo capacita eles de falar em outros idiomas. E eles saem proclamando, falando das grandezas de Deus, falando das boas novas naqueles dias para os povos que estavam ali. Então, um pouco antes desses acontecimentos, lá em Marcos capítulo 16, do verso 14 ao 20, Jesus, após a sua ressurreição, vai aparecer a algumas pessoas. Primeiro aparecem as mulheres, que foram e proclamaram que Jesus tinha ressuscitado, porque Jesus aparece para elas. Eles não acreditaram, de maneira nenhuma acreditaram. Depois Jesus aparece aos dois no caminho de Emaús. Ali eles sentiram a presença de Deus no partir do pão, a presença de Jesus, e reconheceram Jesus no partir do pão. Eles retornam para Jerusalém para anunciar que tinha visto Jesus. Mesmo assim, eles não creram. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus aparece aos 11 discípulos que estavam reunidos. E Jesus aparece para eles lançando em rosto. Vocês não creram. Eu falei tanto para vocês que isso ia acontecer, que eu ressuscitaria ao terceiro dia. E vocês ainda não creram. Apareci para as mulheres, vocês não creram. Apareci para os dois que iam no caminho de Emaús, já desiludidos da vida também. Apareci para eles, eles voltaram, retornaram, falaram de mim. Vocês não acreditaram. Jesus lança em rosto que eles não acreditaram. Aí depois Jesus vai dar uma ordem para eles. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, do 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A igreja que está debaixo desse comissionamento, ela tem que proclamar as boas novas. Com isso, nós vamos para o segundo subtópico, o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, 42. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Atos 8, 12. Este segundo subtópico, ele vai complementar o primeiro, que nós já falamos, né? Você vê que o objeto da pregação aqui é Jesus Cristo. Então eles anunciavam a Jesus Cristo. O interesse era anunciar a Jesus Cristo. Sempre foi anunciar
a Jesus Cristo, que ele está vivo. As mulheres fizeram isso quando viram que ele estava vivo. Os dois no caminho de Emaús, quando viram que ele estava vivo, retornaram para Jerusalém para anunciar que ele estava vivo. Então nós não podemos parar de anunciar esta verdade, esta grande verdade. Jesus está vivo. Há mais de 2000 anos a igreja está de pé porque Jesus está vivo. A continuação desta igreja está aí. Há mais de 2000 anos nós estamos pregando o evangelho e falando de Cristo. E com a consumação dos séculos, Jesus tem se mostrado à sua igreja. Jesus tem confirmado por esses séculos, há mais de 2000 anos, mais de 20 séculos, e Jesus tem confirmado a sua presença, como ele disse, olha, eu ficarei convosco todos os dias, até a consumação desses séculos. Então Jesus tem confirmado a sua presença na igreja, através dos louvores, da adoração, através da comunhão, no partir do pão. A presença de Jesus é notória, porque ele está vivo. A Bíblia vai dizer que todos os dias, nas casas, nos templos, eles não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Filipe também aparece anunciando a Jesus Cristo. E homens e mulheres vinham ao encontro do Senhor por intermédio da palavra de Filipe e eram batizados. Então a igreja, neste grande comissionamento, deve primeiro proclamar as boas novas e anunciando a Jesus Cristo. Terceiro subtópico, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego mateteuo ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, no grego, matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19, para designar a grande comissão. Ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguém que está em Cristo, ela se torna nova criatura, porque ela se torna discípulo de Jesus. Ela vai viver os preceitos que Jesus ensinou. Ela vai viver o ministério da reconciliação. E ao ser reconciliado juntamente com ele, com Cristo, esse discípulo de Jesus vai também chamar outros, ou pregar, ou ensinar a outros, porque ser discípulos é aquele que vai ensinar, aquele que tem na conversão na sua própria pele, quer dizer, ele sentiu de Deus e aprendeu do Senhor. Quando ele aprende de Cristo, ele vai poder ensinar aquilo que ele aprendeu na sua própria pele. Ele vai sentir no seu próprio íntimo, no seu próprio ser, no seu próprio coração. E mais à frente vai dizer assim, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores. Olha só que coisa linda aqui. No versículo 20 do capítulo 5. De sorte que somos
embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E por que temos que discipular? Para aqueles que aceitaram Jesus, para que eles também cresçam na graça e no conhecimento, assim como nós conhecemos. Então, discipulamos, ensinamos, pregamos para o que está do lado de fora e discipulamos aqueles que já chegaram e que aceitaram a Jesus Cristo por intermédio da palavra. Aí nós vamos ensinar eles a também serem discípulos de Jesus, para também ensinar aos outros que porventura venham a aceitar a Cristo como seu Salvador. Vamos ler 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ou seja, para todo sempre. Também vamos ler Filipenses capítulo 1, do verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que significa aqui o dia de Jesus Cristo? O dia que ele virá com grande glória para arrebatar a sua igreja e cumprir tudo o que ele disse, tudo aquilo que ele falou. Naquele dia, ele virá com grande glória para buscar a sua igreja, para buscar os cooperadores da obra. Nós somos todos cooperadores da obra. Não é só pastor, presbítero, diácono, auxiliar, não. A igreja inteira. A grande comissão veio para a igreja inteira, para todos nós, para todos os membros. Nós temos aprendido isso. Nenhum membro fica de fora da grande comissão. Pode ser o dedo medindo o pé desse corpo, mas ela tem uma função, ela tem um trabalho, ela tem um grande comissionamento na obra do Senhor, até o dia em que ele vir buscar a sua igreja. Amém? Segundo tópico, adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus 4,10. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto, público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então, eu achei interessante aqui que o comentarista vai falar assim, a comunidade adoradora. Depois ele vai falar aqui que tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Ah, porque na igreja eu sou de um jeito, na escola eu sou de outro, no trabalho eu tenho outra forma de ser. Não. O crente, depois que ele aceita Jesus, depois que ele chega ao pleno conhecimento da verdade, ele vai agir, ele vai ser conduzido pelo Espírito, ele vai agir, ele vai ser e ele vai viver de forma santa e agradável ao Senhor, assim como o seu Espírito é santo. Nós estamos vivendo dias muito difíceis na face da terra, onde o certo é errado, o errado é certo. Ah, nada a ver, o nada a ver está imperando na vida de alguns crentes. Eu falo de alguns crentes, né? Eu não estou falando daquele que se converteu. Eu não estou falando daquele que a Bíblia vai dizer assim, tudo é novo.
ele se renova e tudo é novo. Mas de alguns crentes nos dias atuais que não tirou as coisas que o mundo oferece, que vivem na igreja, mas fora dela vive uma vida totalmente dissoluta, uma vida totalmente entregue ao mundo, uma vida totalmente afastada de Deus. Ele só é crente, ele crê em Deus, mas ele não é adorador, que faz do seu corpo um sacrifício vivo e agradável a Deus em todos os sentidos. Todos os sentidos. Na vida espiritual, na vida material. Seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, ele é aquele firme na fé, que faz as coisas, sabe? Alguém chama ele, vamos ali, tem uma coisa legal para você aí. E você saber rejeitar e dizer, não, eu não posso. Tudo é lícito, mas não me convém fazer isso. Paulo vai ensinando, né? Não me convém fazer isso. Porque você pode ter. Eu vou dar um exemplo aqui cotidiano. A pessoa dizer assim, não, eu vou fazer um gato lá na sua casa. E o crente aceitar isso como nada a ver, como comum, como normal. Fazer um gato de energia, fazer um gato de água. Participar de algumas coisas que é inerente a este mundo, mas que não é inerente ao crente que aceitou Jesus como seu suficiente salvador. Do crente, do cidadão, que se torna cidadão para ir morar no céu. Para se tornar cidadão que vai morar no céu, tem que também ser cidadão aqui na terra, proclamando o evangelho, proclamando as boas novas, e sendo correto na forma de agir, de viver. Ou seja, de ser, agir e viver para o Senhor. Então, é o verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. Segundo subtópico, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega, aikodome, traduzido como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, Mateus 7,24. E no segundo sentido, em Efésios 4,12. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. 1 Coríntios 14:3. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. Contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito. 1 Coríntios 14:5. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Então, uma comunidade edificadora. Nós somos uma comunidade edificadora. E não é do dia para a noite. Construir uma edificação, construir um templo, uma obra grandiosa, é preciso tempo, porque você vai colocando um tijolinho a cada tijolinho. Primeiro a base, o alicerce, que já demora para fazer. Tem que ser uma base solidificada na rocha. Depois nós vemos que a partir da base já solidificada, tanto que a gente vê nas grandes construções, quando se começa uma obra, eles cavam um buraco, né? Aquela sapata, chamada de sapata. Eu não sou aqui pedreiro, nem construtor de obras, mas eu entendo um pouco. Então, você vai construir uma sapata e ele vai cavar um buraco ali que consiga chegar na pedra, na rocha, para que aquela base tenha firmeza de suportar um edifício grande. Então, isso é uma edificação.
E depois de feito a base, nós vamos construindo, colocando o tijolinho lá. Vai colocando o tijolo e vai edificando essa obra. E a obra vai ficando grande, vai ficando bonita. Depois vem o embolso, depois vem o acabamento para ficar mais bonito ainda. Por dentro e por fora. Não é só acabamento por fora, como Jesus uma vez falou. Vós sois como o túmulo caiado. Quer dizer, por fora é bonito, por dentro é aquela podridão. Foi isso que Jesus quis dizer, né? Simplificando aqui. Mas que a obra fique linda por dentro e por fora, que a obra fique bonita por dentro e por fora, nesta grande construção, né? Nesta grande edificação. E aí nós vamos trabalhando e edificando uns aos outros. Eu edifico a pessoa que está do meu lado, e a pessoa que está do meu lado também me edifica. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Vamos agora para o terceiro e último tópico: comunhão e socialização. Primeiro, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, Atos 2, 42. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João, capítulo 1, 7. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Aqui, o comentarista vai falar, e de fato, a fé na esfera fraternal significa que nós temos que andar em comunhão. 1 João 1,7 vai dizer: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa comunhão entre os irmãos faz com que tudo flua de maneira positiva para a igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união leva à comunhão. Tópico 2, unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João 1, 3. Jesus orou pela união fraterna dos seus discípulos. João 17, 21. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Hebreus 13, 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Uma igreja local que é fraterna entre os irmãos, existe a fraternidade entre os irmãos, ela é uma igreja que comunica. Ela comunica isso para a sociedade em sua volta, para a comunidade em sua volta. E a benevolência desta fraternidade, ela vai testemunhar de que igreja nós somos e onde estamos firmados. Alguém vai olhar e vai dizer: eu gosto daquela igreja, porque os crentes daquela igreja são fraternos. Aqui na nossa comunidade, nós vamos pregar o evangelho, pregar as boas novas com a nossa vida fraterna em Cristo. E as pessoas vão ver isso. Isso vai testemunhar naquela comunidade. Então, é importante a unidade e a fraternidade dos irmãos na igreja local. Agora vamos para o terceiro tópico, que vai falar sobre a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneu possui também o sentido de ajuda,
contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Filipenses 4,15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato, Mateus 25, 35, 36. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão poucos? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago 2, 15 e 16. Não é pelas obras para que ninguém se vanglorie, não é? Nós sabemos disso. Mas a igreja de Cristo, que tem fé em Cristo, ela tem obras. Olhe que as obras não vêm primeiro, as obras vêm depois. Primeiro é a fé, mas aí vem as obras depois. Então, é assim, o crente não tem que ter obra para ser crente, ou se mostrar crente, ou se dizer que a obra que eu estou fazendo a vontade de Deus, porque a obra não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a fé. Se você tem fé, aí sim, você tem obras. Porque a fé sem as obras é morta. Então, você tem que ter obras. Então, uma igreja que tem obras, ela faz o exercício da fé. Ela olha para os mais necessitados. Graças a Deus, a minha igreja local, onde eu participo, sempre está atenta a esse ponto. Um olhar para as pessoas necessitadas é um ponto crucial na vida do crente. Nós temos que olhar, sentir o que o outro está sentindo e ver a necessidade do outro, sentir a necessidade do outro, vai nos trazer alegria no espírito, porque estamos fazendo a vontade de Deus, olhando para os necessitados. E não é só nos necessitados da igreja, mas também os necessitados de fora, os que estão na comunidade, a comunidade da qual pertence aquela igreja. A igreja que também olha para a esfera social. Vamos ler Tiago 2, 15 e 16? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aí o versículo 17 vai dizer assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então temos que entender esse processo. Aprendemos que a igreja tem que ser afinco ali, na pregação das boas novas. Aprendemos também que a igreja tem que estar afinco na adoração e na edificação. E aprendemos também que a comunhão é muito importante entre os irmãos, para que possamos trabalhar naquela comunidade, na igreja local e naquela comunidade, por uma comunidade melhor e fraterna. E o papel da igreja, também buscando na socialização daqueles que vivem em redor, naqueles que vivem na vizinhança daquela igreja. Então, todos aqueles que vivem ali, naquela comunidade, entender os processos daquela igreja. E aqui a sinopse do 3 vai dizer, o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. E vamos à nossa conclusão. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus.
ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. A igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Amém? Que lindo. Que lição linda, que lição maravilhosa. Eu agradeço mais uma vez por estar com vocês aqui. E sempre peço para aquele desafiozinho ali, de que vocês compartilhem o canal, compartilhem com as outras pessoas, se inscrevam no canal também, mas compartilhem com as pessoas a se inscreverem nesse canal. Dê um like, sempre aquele dedinho para cima ali, que vai nos ajudar, e sempre tocar no sininho para quando tivermos mais aulas, elas serem anunciadas para vocês, ok? Um abraço e até a próxima aula.